bem-vindo a mais uma sessão deste curso em que vamos falar hoje sobre finanças comportamentais. Toca aqui já em conceitos de finanças e de comportamento, são dois conceitos que muitas vezes estão divorciados, que muitas vezes não estão juntos, mas é fundamental falarmos sobre eles quando falamos de investimentos, porque, como terá visto noutros módulos, aqui a ideia é nós procuramos salientar a importância de investir, e investir implica assumir riscos, e eu ao assumir riscos estou aqui a ter uma dificuldade que é, eu estou a pôr em confronto a minha razão, portanto a parte racional da decisão, com a parte emocional. E como percebemos, no longo prazo somos todos racionais, o problema é que nós decidimos no curto prazo, decidimos hoje. E, portanto, o peso das emoções é muitíssimo superior ao peso da razão quando falamos de investimento. Portanto, vamos falar aqui um pouco sobre isto. Vamos falar de algumas crenças que nos limitam a nossa atuação enquanto investidores, e são elas uma tendência para o conservadorismo, acharmos que investimento em ações é algo demasiado complexo ou demasiado arriscado. O tema de aversão às perdas vai ser um tema curioso, que nós, enquanto seres humanos, nós sofremos muitíssimo mais com as perdas do que com os ganhos, o que é uma coisa curiosa, e um tema que também é muito importante, que é a influência do grupo, os conselhos dos amigos, etc. Hoje em dia nós procuramos aquelas dicas, aquelas oportunidades únicas e, enfim, vamos falar um pouco sobre isso. E depois, conhecedores daqui destas crenças e destas ideias, vamos procurar trazer algumas estratégias que nos permitam controlar as emoções quando tomamos as nossas decisões. Portanto, há aqui uma primeira ideia que é a tendência para sermos conservadores, está ligado à segunda crença que também falaremos, mas é aquela tendência para nós não queremos assumir riscos. Portanto, nós queremos aqueles produtos que não têm risco, ou que são com capital garantido, ou que aparentemente parecem sólidos. E o que é interessante é percebermos que uma análise histórica dos retornos destes vários classes de ativos, o que nós percebemos é, naturalmente, como já falámos noutro modo, se nós queremos ser muito conservadores, nós vamos perder poder de compra e nós não vamos ganhar dinheiro nos nossos investimentos. E podemos ver nesta tabela, de facto, o retorno no investimento num conjunto de ativos ao longo dos últimos 100 anos. E percebemos que aquelas pessoas que são conservadoras investem em depósitos a prazo, temos aqui a liquidez, ou que investem em imobiliário, porque é um produto muito sólido e porque nós conseguimos ver o imóvel, etc. Ou que investem em ouro. Há quem, eu quero um produto que me garanta que eu tenha ali uma reserva de capital se for necessário. É legítimo, nós investimos nestas classes de ativos, percebemos é que pela análise desta informação, esses investimentos não, ao longo dos últimos 100 anos, portanto é um prazo muito grande de tempo, passámos por várias crises do petróleo, por várias guerras e por aí fora, e percebemos que o retorno compensa. Portanto, o retorno em ações, percebemos, anda aqui em perto de 7, 8, 10%. Portanto, a tendência para o conservadorismo pesa e faz-nos perder poder de compra. E é muito engraçado que quando tocamos aqui no tema do investimento em ações, por exemplo, que é tido como um investimento mais arriscado, nós o que conseguimos perceber, numa análise que se faça, por exemplo, da evolução dos mercados em períodos de 5 anos, portanto, perceber ao longo, se eu invisto hoje, daqui a 5 anos, qual é que é o retorno. Obviamente vamos ver isto para trás e percebemos que, como podemos também ver no gráfico, que houve muito poucos períodos de investimento durante 5 anos que o investidor perdeu dinheiro. Por isso é que não será por acaso que quando vamos investir em produtos de ações, por exemplo, a recomendação que se faz é que invista pelo menos para um período de 3 a 5 anos, é exatamente para poder, ou um pouco mais, para poder aproveitar esta questão estatística, que é, se investimos para prazos de 5, 6, 7 anos em ações, com grande probabilidade, diz-nos a estatística, que não vamos perder dinheiro. E há muito mais probabilidade de virmos a ganhar bastante dinheiro, como se viu também na crença anterior, que costuma um retorno de 8, 10% por ano durante muito tempo. Portanto, aqui há alguma atenção a este tema, porque, de facto, investir em ações, como sabemos, ações somos donos de empresas que têm crescimento, que nós conhecemos, etc., acabam por ser investimentos muitíssimo rentáveis. E achamos, investir em ações eu posso perder o meu dinheiro todo. Certo, podemos perder o nosso dinheiro todo se investimos numa má ação. Se investimos num fundo de investimento que investe em muitas ações da Amazon, Microsoft, Google, etc., para perdermos o nosso dinheiro todo, essas empresas todas têm que ir à falência. Se essas empresas forem à falência,
se calhar estamos num cenário nuclear que é muito pouco provável de acontecer. Depois, uma coisa que já aflorei aqui há uns minutos atrás, que é nós, enquanto seres humanos, somos avessos a perdas. Obviamente ninguém gosta de perder, isto é um facto, quer dizer, não seria racional pensarmos disso desse modo, mas a economia comportamental, e há alguns estudos académicos que procuram medir isto, e nestes estudos percebemos que nós sofremos em média 2,5 vezes mais por uma perda do que por um ganho de igual magnitude. Imaginemos que eu perdi 100 euros. Eu sofro muito mais do que se ganhar 100 euros. Portanto, a preocupação da pessoa qual é que é? Se sofre mais com a perda, vai evitar perder dinheiro. Mais uma vez, perder dinheiro ninguém gosta, mas percebemos que se calhar é algo que racionalmente não faz muito sentido, especialmente se olharmos para a evidência estatística do passado. Portanto, percebemos que isto se calhar explica porque é que nós, enquanto portugueses, por exemplo, somos muito conservadores, focamos-nos muito mais na perda e muito menos no ganho e, portanto, ganhamos muito menos. Depois, uma última ideia, que é uma ideia que acaba por ser bastante interessante, que é nós, não só em Portugal, mas nos mercados em geral, há aquele efeito de manada. Portanto, a influência social. É uma coisa que é curiosa. Portanto, por isso é que existem momentos de euforia e momentos de depressão, porque tipicamente vamos todos em manada. Há esta influência social, procuramos as dicas dos amigos, é uma coisa que é muito interessante, e é muito interessante percebermos que os amigos só nos dão as dicas, ou não tantas dicas, mas dão-nos dicas, mas só nos falam das vezes em que ganharam dinheiro, que é uma coisa interessante. Portanto, os nossos amigos ganham sempre dinheiro e nunca perdem, porque têm vergonha de admitir que perderam. Portanto, é uma coisa que é interessante. Não há esta dica de... Os amigos podem ser pessoas muito conhecedoras dos investimentos, é um facto, podem dominar o tema, mas tipicamente não deverão ser as pessoas que estão a analisar a empresa em profundidade para nos dizer que aquela é a melhor empresa para investir. Portanto, cuidado com os conselhos de amigos, cuidado com aquela ideia de comprar só quando todos os outros estão a comprar. Portanto, há um gráfico que nós gostamos muito de mostrar exatamente que quando estamos a comprar todos em mercado é que tipicamente estamos a atingir o pico. Quando todos estão a vender, estamos a atingir o fundo, que é nessa altura que nós devemos comprar. É uma coisa que é interessante. E, portanto, aqui evitar esta influência social, evitar este movimento de manada, e muitas vezes, como já falámos noutras vezes, temos entregas programadas para um produto de investimento, vai nos ajudar muito a vencer as nossas emoções, porque automaticamente estamos a fazer estas entregas. Portanto, algumas estratégias que achamos que podem ajudar nesta decisão. Portanto, em primeiro lugar, olhar para o longo prazo, porque há muita gente que compra ações e está todos os dias a ver o preço das ações. Não, se nós investimos, e se investimos para um prazo alargado, nós temos que confiar que o mercado vai funcionar. Obviamente temos que ser criteriosos, olhar para o longo prazo, olhar para a análise estatística, e isso vai nos ajudar a assumir aqui um bocadinho mais de risco, porque percebemos que o risco acaba por compensar. Depois outra ideia que é, ninguém consegue adivinhar o melhor momento para comprar e o melhor momento para vender. Ninguém consegue, se disser, está-nos a mentir. E, portanto, aqui a ideia que nós procuramos trazer é exatamente investir ao longo do tempo e evitar estarmos sempre a comprar e a vender. Porque eu, quando estou a comprar e a vender, estou a pagar comissões, eu estou a pagar impostos. E, portanto, isso não faz muito sentido financeiramente. Dizem as estatísticas que quem tem esta política de estar sempre a comprar e a vender acaba por perder muito dinheiro face àquelas pessoas que estão investidas ao longo do tempo. Portanto, a importância das entregas programadas. Depois, quem investe em produtos com mais risco, ou tipicamente com mais risco, deve definir limites. Isto é muito importante, definir limites. Nós, tipicamente, quando vendemos, tendemos a vender rapidamente, quando estamos a ganhar, tendemos a vender rapidamente, e quando estamos a perder, achamos que só perdemos se vendemos a ação. Esqueçam. Portanto, se a ação está a desvalorizar, nós já perdemos, mesmo que não a vendamos. Portanto, definirmos aqui limites, que é, eu vou investir nesta empresa, se isto desvalorizar mais 10%, eu vou vender. Algo que seja racional. É a mesma coisa com o ganho. Se a empresa está a subir muito, nós vimos aqui um exemplo de uma empresa tecnológica portuguesa que subiu muito, 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 e agora acabou por cair muito, muito, muito e acabou por ter alguns problemas. Portanto, definir um limite máximo. Obviamente que a ideia não é pararmos o cavalo vencedor, mas há coisas que a certa altura temos que
deixar de ter este movimento de euforia, porque há coisas que deixam de ser razoáveis. E depois definir objetivos de retorno com o tempo. Definir, eu quero ter um retorno de 5%, 6%, 7%, isto vai-me ajudar a balizar os riscos que eu vou tomar e, naturalmente, vai-me ajudar a depois a tomar decisões de compra e de venda dos mesmos ativos. Depois, outras estratégias que nós gostamos muito, que é, se nós temos a noção que se nós estamos a comprar uma ação é porque alguém está a vender. Será que nós somos mais inteligentes que essa pessoa? Será que nós avaliamos melhor o risco? Percebermos, isto dá-nos aqui uma dose de humildade que acaba por ser interessante, que é pôr-nos do outro lado. Não significa que não tenhamos razão, mas significa que temos que ter alguma dose de humildade nas nossas decisões, temos que assumir a responsabilidade por estas mesmas decisões e, portanto, quando temos um erro, vamos assumir o erro, vamos estudar as situações que levaram a este erro, isto é um tema muito importante, que é para aprendermos com os erros, não é escondermos e depois não tirarmos nenhuma aprendizagem com isso, portanto não estaríamos a ser inteligentes neste investimento. Escolher bem quem nos aconselha, é um tema importante. Nós não vamos ao cabeleireiro perguntar se precisamos de cortar o cabelo, naturalmente, porque precisamos que eu preciso ganhar dinheiro. Portanto, escolhemos bem o conselheiro, a pessoa, o gestor de conta pode ser um ótimo gestor de conta, mas temos que perceber que os incentivos às vezes não estão alinhados, portanto, escolher quem é que nos vai dar os aconselhamentos, diversificamos os nossos riscos, muitas vezes queremos comprar ações de uma ou duas empresas, estamos a assumir risco, portanto, temos um risco muito mais diversificado e uma coisa que falei há pouco é evitar muitas transações, porque pagamos comissões, pagamos impostos e estamos aqui a perder o nosso dinheiro. Portanto, concluímos aqui este tema das finanças comportamentais, temos também na descrição do vídeo a referência a outros artigos que nós já publicámos no nosso site, que são artigos que aprofundam alguns destes temas. Nos nossos livros, Manual das Finanças Pessoais, por exemplo, detalhamos muito mais o tema das finanças comportamentais e, portanto, basta olhar para os links que estão nas descrições do vídeo. Chamamos também a atenção dos nossos contactos, podem nos contactar, partilhar o vídeo, subscrever o canal, porque a ideia é exatamente levarmos estes conteúdos a cada vez mais pessoas, levar os seus comentários a cada vez mais pessoas para criarmos aqui uma comunidade de pessoas a caminho da independência financeira.